eu queria começar citando algumas coisas para a gente ir se orientando no sentido que eu gostaria. Então, vamos lá. Cito primeiro esse senhor aqui, que todos devem ter ouvido falar, se não leram, todos devem ter ouvido falar, que afinal é uma pessoa que fez história na área de administração, foi um professor emérito. Nesse livro, O Homem, ele diz algumas coisas importantes. Vamos lá. Uma coisa que ele diz, a primeira coisa que eu trago para a gente dizer é o seguinte. Ele diz o seguinte: administrar uma empresa foi até recentemente, empresa no sentido genérico, serve para a universidade também, né? Foi até recentemente fazer com que ela fosse capaz de produzir as mesmas mercadorias a custos mais baixos. Essa era a filosofia que imperava uma boa parte do século XX, né? E antes também. No século XX, a partir de um certo momento, isso tem mudado, né? Terra, capital e trabalho não especializado não são hoje os fatores mais importantes de produção. Agora, vale a capacidade de incentivar a geração do valor a partir do conhecimento. Isso é a estratégia. Então, quando a gente vai falar em planejamento estratégico, qual é a nossa principal estratégia? É aproveitar a competência. Essa é a principal estratégia de uma instituição hoje. Então, não é ela produzir aproveitando sua infraestrutura só, não é aproveitando recursos baratos, mão de obra barata, essas coisas. Hoje, o que é importante, nas empresas em geral, é aproveitar a inteligência. Na universidade, nem falar, né? A universidade, a chave da universidade, a chave da instituição é saber aproveitar seus recursos humanos, suas cabeças. Então, esse é o objetivo último da estratégia institucional para uma universidade ser uma universidade de primeira linha. Então, seguimos. Agora eu falo um pouquinho do conhecimento. O nosso caro Sócrates achava que o conhecimento... Eu faço um resumo ridiculamente curto, mas é só para a gente se situar. Eu não tenho como fazer, eu vou continuar assim. Vocês estão ouvindo? Então, pronto. Mas não tem como fazer de outro jeito. O conhecimento importante é o autoconhecimento para o crescimento intelectual, moral e espiritual da pessoa. Então, o que dizia ele? Como ele pensava? Ele pensava o seguinte: é refletindo que a gente se valoriza, é refletindo que a gente usa o melhor que nós temos, é refletindo que a gente encontra os valores reais, a felicidade. Temos que pensar. Pensando que a gente é o âmago, o intrínseco do homem, é pensar. É assim que a gente consegue ter crescimento intelectual, moral e espiritual. Seguinte, por favor. E aí nós vamos para o Pitágoras, né? E ele dizia, isso nós todos sabemos, né? Além dos seus teoremas, nós sabemos que ele pensava que o conhecimento se faz pela ciência. A ciência é a explicação do mundo. E a matemática é o substrato da ciência e, no fundo, explica tudo. A gente, através da matemática, vai poder entender o mundo. Essa aqui é a expectativa dele. E depois nós temos um outro, menos respeitado, porém igualmente importante, que foi um sofista chamado Protágoras, que dizia que o objetivo do conhecimento é tornar a pessoa eficaz, sabendo o que dizer e como dizer. O discurso é a pessoa saber colocar suas posições, saber aproveitar-se do discurso para conseguir o que queria, para conseguir ter um papel destacado e importante na sociedade. É uma eficácia, mas em cima de um discurso, tá certo? E o próprio Protágoras acabou, não o Sócrates nem o Pitágoras, acabou criando a filosofia de ensino da Idade Média, do convento da Idade Média, que era a lógica, a gramática e a retórica como sendo as três disciplinas básicas para a formação do indivíduo. Então, ele teve um papel extremamente importante. Por que ele está falando isso desse pessoal antiquérrimo, né? Porque nenhum dos três conhecimentos estava ligado à capacidade de se fazer alguma coisa concreta. Um era pensar para conhecer o mundo das ideias, Platão, né? O outro era conhecer a geometria, conhecer a matemática para conhecer o mundo, pensando na matemática. O outro era desenvolvendo a habilidade da retórica, do falar, do raciocinar, do arguir, né? do questionar.
Mas nenhum dos três se preocupou em transformar o conhecimento em alguma coisa que fosse concretamente eficaz. Por quê? Porque a capacidade de se fazer algo era alguma coisa útil. Quem fazia coisa útil era escravo, não é? Então, isso não era próprio de um homem da elite, um cidadão. O cidadão pensava, o escravo trabalhava, né? E o escravo passava para o outro escravo a sua competência técnica. Então, a utilidade era ligada à habilidade, a técne, em grego, que era a habilidade. A habilidade não tinha nada a ver com pensamento. A habilidade não tinha nada a ver com conhecimento abstrato, com raciocínio, com a lógica. A técnica era artesanal. Sabia fazer seu banco lá, a mesa, ou seja lá o que for, né? E isso passava de um para o outro, mas era totalmente dissociado do conhecimento. Parece meio doido o que eu estou falando, mas veja que isso faz um certo sentido daqui a pouco, né? A técnica não podia ser explicada por palavras. Podia apenas ser demonstrada pela experiência e pela execução. Ela não tinha um racional. Era assim, eu faço cadeira assim. Aí o outro aprendia a fazer cadeira raspando. Então ele aprendia a técnica de fazer cadeira. Mas ele não aprendia uma coisa que vem logo a seguir. Ofícios eram mistérios que o mestre passava ao aprendiz pelo exemplo. Isso veio até, né, Idade Média. No século XVIII, e aí é que é interessante, a técnica passou a ser analisada à luz da razão e do conhecimento, com os iluministas, com toda aquela escola, racionalismo, transformando-se em tecnologia. Tecne mais logos, que é razão, né? Então, tecnologia é a razão da técnica. Então, o que nós fazemos, que vocês fazem, uma instituição de tecnologia, o que é? É dar razão à técnica, é usar a razão para entender a técnica, fazer a técnica melhor, em cima de um conhecimento, não da reprodução mecânica do que estava sendo feito, mas da razão. Então, é o conhecimento intencional, organizado e sistemático. Então, isso é a tecnologia. A tecnologia passa a ser parte da cultura humana, do conhecimento humano. Não é uma coisa para escravo mais, mas ela é tão nobre quanto... Quer dizer, o escravo era nobre, coitado, só não era reconhecido. Mas passa a ser uma coisa tão nobre quanto qualquer outra atividade do ser humano, intelectual, né? Porque a tecnologia é o conhecimento da utilidade. Como fazer bem a utilidade. O grande aumento de produtividade ocorreu exatamente então, quando se passou a aplicar o conhecimento à produção, porque na hora que se racionalizou e se tentou entender como é que se produzia, começou a se produzir melhor. Otimizou-se recursos humanos, otimizou-se material, melhorou-se os materiais e a coisa foi crescendo e a produtividade humana foi crescendo. Máquinas de trabalho foram otimizados ou melhorados permanentemente e a produtividade do trabalho passou a crescer de 3% a 4% ao ano, que foi o grande boom, né, do crescimento tecnológico e do crescimento econômico do mundo a partir do século XIX. Em 80 anos, a produtividade de um trabalhador comum aumentou em 50 vezes. Esse foi o resultado da tecnologia. A técnica junto com o logos. Só para dar um exemplo, no século XVIII, o preço do tecido de algodão caiu 90 vezes, enquanto a produção aumentou 150 vezes. Então ainda sobrou, né? O preço caiu 90, mas produziu 150, ainda deu lucro, né? Então é incrível, né? Como as coisas cresceram violentamente. Então, se inicia um novo mundo, né? Nova fase se inicia quando o conhecimento é aplicado ao próprio conhecimento. Essa é uma outra etapa. Quer dizer, uma coisa é conhecimento na produção da utilidade. Depois vem uma outra etapa mais sofisticada, é o conhecimento ajudando a gerir o conhecimento, que é o desafio nosso, como gestores de uma instituição de ensino superior, do reitor, então mais ainda. É como é que a gente faz com que essas pessoas todas, que na verdade são pessoas que vivem do conhecimento,
consegue se organizar para fazer com que a instituição gere conhecimento da melhor forma possível. Esse é o grande desafio nosso, né? Nosso desafio não é melhorar só o estacionamento, não é, comprar livro para a biblioteca, é também, mas o maior desafio é esse: como é que a gente consegue fazer com que as pessoas produzam melhor, produzam mais, gerem mais conhecimento e mais útil, né? Útil nos todos os sentidos. Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 40% da força de trabalho é formada por trabalhadores do conhecimento, em que o produto deles é o conhecimento. O produto é a realização em cima do conhecimento que eles têm. No início do século XX, eles não passavam de 2% a 3% da força total de trabalho. Essa é a grande revolução mundial. Todos sabem disso, né? Eu trago dados só para mostrar que isso tem um sentido, é quantificável até, né? Por isso que o profissional do conhecimento é atualmente o mais importante fator da produção. Estou voltando, repetindo isso. E a universidade? O que é que ela fica, como é que ela se situa nesse novo cenário? Ela se situa como sendo o locus onde este profissional é formado, né? Se hoje o profissional do conhecimento é o fator mais importante da economia, da produção e da sociedade de um país, onde é que se forma a elite dessas pessoas que são os profissionais do conhecimento? Na universidade. Então, a universidade tem um papel profundamente importante em qualquer país do mundo. Por isso que universidade todo mundo tem, né? Senão não tinha. Universidade tem um papel cada vez maior e as universidades, cada vez mais, têm um papel fundamental e sua participação no desenvolvimento do país passa a ser inevitável. Nenhum país cresce sem universidade. Claro que para chegar à universidade tem que haver ensino fundamental, não vamos nem discutir isso, mas a universidade, como sendo a culminância da formação desse profissional do conhecimento, é importantíssima. O trabalhador intelectual deve poder dedicar o máximo do seu tempo ao que foi especificamente educado para fazer. Isso aqui é o planejamento. Planejar-se para quê? Para que este profissional possa dar o melhor de si para a instituição e para a sociedade. Isso é que temos que planejar. Então, esse é o nosso desafio. Estratégia: trabalhar com o conhecimento e com o trabalhador do conhecimento. Planejar as formas de fazer com que este conhecimento seja utilizado da melhor forma possível. Esse é o nosso desafio, esse é o planejamento estratégico. Já podia ir embora, dizer, pronto, o planejamento estratégico está apresentado, é isso que a gente quer. Então como é que a gente poupa tempo inútil dessas pessoas, como é que a gente não desgasta essas pessoas em atividades que não estejam gerando o que é mais importante, como é que se organiza a instituição que, sem perder sua coerência, ela consiga fazer com que essas pessoas somem e realmente criem um conhecimento importante e valorizem a sua função e sua instituição. Esse é a nossa meta, o nosso gol. Então, eu volto um pouquinho para trás e vou falar um pouco dessa instituição que é a universidade e do ensino superior em geral, a partir da Segunda Guerra e um pouco da nossa situação Brasil. Pela importância do conhecimento, o ensino superior teve um crescimento vertiginoso. Já falamos por quê? Sociedade de conhecimento, pimba, valorizando a instituição e o ensino superior como sendo um atendimento da demanda de indivíduos pela profissão, porque aumentou-se o espaço para esse trabalho. Esse trabalho passou a ser muito importante para os países, abriu-se mercado, abriu-se profissões novas, então as pessoas querem chegar nesse estágio de conhecimento e querem ir para a instituição de ensino superior, para a universidade. Ela gera mobilidade social e ações afirmativas como política de governo. Os governos se sentiram pressionados para fazer com que mais gente chegasse a isso, que os programas de inclusão social fizessem com que parte desses programas fosse o aumento das vagas e do acesso ao ensino superior e ações afirmativas de apoio aos estudantes que tinham carências. E, fundamental também, para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e econômico de sociedade, seja ela qual for, né? Todas as sociedades estão preocupadas com isso. Não só as sociedades como países, mas as sociedades como prefeituras. Toda prefeitura gosta de ter uma faculdade no seu município, não é à toa, né? Porque isso traz benefício de todas as ordens. Imagina uma cidade como essa que tem uma universidade dessa, né? Uma coisa, um prêmio, né? Não é mesmo? Bom,
vamos então falar um pouquinho sobre o que aconteceu de uma certa época para cá, para a gente entender um pouco a nossa situação. De 1980 a 1996 é um período interessante para nós, e eu trago porque, vocês vão ver por quê, já antecipo, mas a gente vai ver claramente, vai falar claramente disso. 96 foi a LDB, quando a LDB começou a funcionar, né? E de 80 a 96 houve um grande aumento, um grande crescimento das matrículas no ensino superior do mundo. Vejam só, o Canadá. Então, eu vou separar em dois grupos de países. Os países que estavam atrasados relativamente em relação aos países mais avançados, do ponto de vista tecnológico do ensino superior, e os países mais avançados. Os países mais atrasados foram os países que mais cresceram. Por quê? Porque estavam atrasados, tiveram que investir para correr, recuperar o tempo perdido. Então, veja, Portugal cresceu 243% nesse período, o México 165%, o Chile 95%, a Coreia é nosso, né? Está sempre engasgado aqui. Qualquer coisa que a gente queira deprimir a plateia, a gente fala em Coreia, né? Mas a Coreia cresceu 259%, a Grã-Bretanha cresceu 120% nesse período. Eu não sei como, a Grã-Bretanha já era desenvolvido, mas o ensino superior é extremamente restrito. Antes da guerra, 3% da população de 18 a 24 anos ia para o ensino superior inglês. Depois cresceu muito, ele abriu e democratizou o acesso violentamente. Mas até então era bem restrito. E os países, Austrália, 158. Os países mais com ensino superior mais sedimentado, como por exemplo a França, cresceu 37%, o Canadá 47%. E o nosso querido Brasil, que não tinha consolidação alguma, cresceu 22%. Então nós ficamos junto com o crescimento dos países desenvolvidos, que já tinham ensino superior, já tinham ensino fundamental universal, já tinham ensino superior que atendia 30%, 40% da população, e nós tivemos um crescimento tão pequeno quanto eles. Para eles não tinha a menor importância, para nós teve uma grande importância. Nós ficamos para trás. Vamos lá. Então, por quê? Por que a gente, de uma certa maneira, nós e outros ficamos para trás? Porque a necessidade de crescimento exige investimento, né? O Estado teve essa intenção de crescer, mas vocês lembram perfeitamente que na década de 80 houve uma grande crise e recessão mundial, o Brasil sofreu com isso, crise de petróleo, etc., naquela época, e todos os investimentos previstos foram, de uma certa forma, prejudicados no Brasil, e nós acabamos não atingindo o desenvolvimento e o investimento que a gente gostaria naquele período, né? Muitos países estavam descapitalizados, como eu disse, naquela época foi uma época de recessão, foi uma época de problemas de abastecimento de energia e tudo mais. Então, muitos países fizeram o seguinte, abriram para o investimento privado, em competição pelos recursos estatais. Vamos nos pôr na posição de um ministro da Educação que recebe uma ordem do presidente da República que quer aumentar as matrículas no ensino superior. Ele diz assim, bom, então eu preciso de tantos bilhões. Aí o presidente disse assim, que eu não tenho, eu não consigo botar isso nem no ensino fundamental, quanto mais no ensino superior. Aí o ministro da Educação vai e pensa, diz assim, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos abrir para o ensino privado. O ensino privado brasileiro era, até um certo ponto, até uma certa época, basicamente ensino confessional alternativo. Era assim, ou era público, ou ia para uma instituição católica, protestante, que eram instituições que traziam uma outra mensagem. Nós vamos formar um filho no ensino superior, mas com uma formação também religiosa e tal. Então, eles eram uma alternativa para o ensino tradicional público e gratuito, né? Mas essas instituições não davam conta das matrículas. E o Estado também não dava conta do crescimento de matrícula necessário para o Brasil. Então o Estado abriu, como o Brasil abriu, muita gente abriu também para o ensino privado. Então, assim, vamos agregar outros capitais, né? E vocês sabem como é que foi essa história. Essa história foi interessante porque primeiro se abriu para o capital sem fins lucrativos, não podia criar instituição de ensino superior com fim lucrativo, mas podia ser capital privado, mas sem fim lucrativo. Aí criaram-se muitas fundações, muitas instituições com vários associados sem fins lucrativos, às vezes até de 2 donos só, mas sem fim lucrativo,
que, na verdade, recebiam, muitas vezes, por outros processos, que não eram diretamente da mensalidade para o lucro, né, para o resultado, mas usavam empresas que forneciam coisas para a instituição, conseguiam resolver seus problemas financeiros, às vezes, através de alguns subterfúgios. Né? Isso que é verdade. Mais tarde, né, na década já de 90, então veio uma nova regulamentação, abrindo inclusive, por quê? Inclusive para o capital com fim lucrativo. Por quê? Porque também no Brasil, infelizmente, o capital sem fim lucrativo também não deu conta das necessidades de ampliação de matrículas que se tinha. Então, pode-se dizer, abriu-se porque o governo não priorizou. Aí a gente tem que sentar no governo e saber se tinha recurso para priorizar. E se não ia matar a saúde, se não ia matar o transporte, se não ia matar a rodovia. São opções difíceis. Eu só quero trazer o seguinte, a evolução do Brasil, que foi muito parecida com muitos outros países, não foi uma invenção brasileira só, quer dizer, o ensino privado e o ensino com fim lucrativo não foi uma invenção brasileira, foi uma invenção de muita gente. Muitos países que estavam atrasados, que tentaram aceleradamente aumentar o número de matrículas, agregando outras formas de capital. Foi bom, foi ruim, foi uma opção naquele momento, para não prejudicar eventualmente outras coisas. Né? Mas, de qualquer forma, eu conto o fato, não conto o mérito. Né? Mas a verdade é que o ensino superior aumentou. O ensino superior aumentou e, como a gente vai discutir, inclusive, ao longo do curso, nós vamos ver que houve uma mudança de inflexão. Até 96, o ensino superior crescia 22%, e depois de 96 ele passou a crescer assim, ou seja, houve claramente um aumento de oferta, boa ou ruim. Uma parte boa, uma parte ruim, não é? Mas a oferta aumentou. Qual era a lógica desses sistemas no mundo inteiro? Bom, a lógica era desregulamentar. Quanto mais regulamentado, quanto mais fechado, mais difícil de crescer. Então, desregulamentar, abrir opções, abrir para o capital, não só para o capital, mas abrir para novos tipos de instituição. Facilitar a criação de cursos, facilitar a abertura de vagas, facilitar a instalação de faculdades, né? Permitir que a universidade não fosse uma universidade como era antigamente, uma universidade que tinha que cobrir todas as áreas, mas as universidades focadas, setoriais, passaram a ser permitidas pela LDB. O Brasil seguiu uma linha internacional de liberação e abertura do seu ensino superior. Aí veio depois o tecnólogo, várias opções para dizer assim, o ensino superior, em vez de ser concentrado nas universidades, ele tem outras possibilidades, algumas delas, formação de tecnólogo, criação de faculdade, depois veio centro universitário com uma outra opção, que não era uma universidade voltada à pesquisa, mas era mais voltada ao ensino. Então, criou-se um leque de opções para ver se consolidava, se sustentava um aumento de vagas que fosse necessário. O que apareceu de novo, né, é que acirrou-se a competição, é claro, em todos os sentidos. Né? E a defesa das pessoas que fizeram isso na época, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que a competição era uma coisa que trazia qualidade. A competição deveria disciplinar o mercado, com muita oferta e demanda, que naturalmente controlaria a oferta, as mensalidades, custos e qualidade dos serviços oferecidos. Isso seria o mercado regulando o ensino e a educação. Esqueceram um pouco, né, que educação, o consumidor só vai descobrir se a educação dele foi boa dali a 6 anos, diferentemente de quem compra uma televisão. Então, essa abertura para o mercado, nós vamos falar disso já, né, mas sem muito aprofundar muito, é um pouco arriscada se o Estado não tiver uma clara regulamentação. Né? Abrir indiscriminadamente para o mercado uma coisa dessa é muito complicado. Abriu-se, então, isso aqui repete o que eu já falei, abriu-se espaço para o setor privado atuar, incentivando a competição. As instituições sem fins lucrativos viraram um mercado agressivo, porque apareceram as outras, que vêm de outros lugares, inclusive de outras origens. Descongelou-se o conceito de ensino superior, permitindo a criação de instituições não universitárias e tecnológicas e novos cursos. A diversidade já era conhecida nos países mais avançados. Isso eu quero lembrar para vocês. Às vezes as pessoas criticam que ficamos com o ensino superior muito pulverizado, mas, na verdade, em todos os países avançados, o ensino superior tem muitas formas de ser. Né? Não é só a universidade que concentra o ensino superior. A universidade é uma forma de ensino superior.
indispensável. Um país sem universidade é um país fadado ao fracasso. Mas a universidade não é a única forma de fazer ensino superior em lugar nenhum do mundo.